Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 24 de março de 2025. Indo além com o Pai. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Marcos capítulo 14 versículo 35. Alguns cristãos estão satisfeitos apenas com um relacionamento superficial com Cristo. Outros querem viver os mais santos dos momentos com Ele. Na noite em que Jesus passou em santo clamor no jardim do Getsêmani, as pessoas tiveram reações variadas. Houve os tão indiferentes a Jesus, que nem sequer sabiam que ele estava no jardim. Havia também os como Judas, que sabia onde Jesus estava, mas ele mesmo estava ocupado demais com seus próprios esquemas para se unir a Cristo. O restante dos discípulos estava com Jesus no jardim, mas foram distraídos pelo sono. Jesus falou com eles sobre a urgência do momento, mas eles não compreenderam. Havia o círculo mais íntimo de discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles no início oraram com Jesus, mas ainda assim não conseguiram compreender o significado do momento. No fim, Jesus orou sozinho. No maior momento de intercessão da história, não havia ninguém disposto a estar com Jesus e vigiar com ele. Ao longo da história, Deus tem procurado por aqueles que querem render tudo a Ele e ao seu desejo de redimir todo o mundo. Às vezes, Deus se surpreendeu com o fato de que ninguém quisesse ir com Ele. Isaías capítulo 63 versículo 5, capítulo 59 versículo 16. Os profetas pareceram compreender mais do que as pessoas comuns, pois enquanto a sociedade prosseguia como se nada estivesse errado, eles agonizavam e choravam sobre o que sabiam que Deus estava se preparando para fazer. Deus está chamando você para se aprofundar em sua vida de oração com Ele. Se você quiser ser a pessoa que Jesus pode levar com Ele para os momentos mais sagrados que possam existir, irá experimentar coisas que somente os anjos viveram com Jesus no jardim naquela noite. Leitura bíblica. 2 Samuel 7-10. 2 Samuel 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome,
e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo Davi será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. 2 Samuel 8. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e os sujeitou, e Davi tomou a Meteguiama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições, em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías escrivão. Também Benaia, filho de Jeoiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. 2 Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou, e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei:
conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 10. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai, e foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum, porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe, e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.